estados. Eu não sei exatamente como isso foi possível, Sim. mas isso aconteceu. Acontece. Ontem aconteceu aqui em São Paulo, né? Aconteceu em São Paulo e a votação, São Paulo está de parabéns, a população de São Paulo, os profissionais e os deputados e vereadores, porque retiraram a palavra gênero do Plano Nacional de Educação. O que é a ideologia de gênero? O Plano Nacional de Educação, primeiro para entender, é um plano que vai ficar vigente na educação durante 10 anos. Então, você educa a criança da maneira como você quer. Então, as normas que estão ali estão instituídas sim, por 10 anos. Como lei. Então, o Plano Nacional de Educação foi retirado por uma militância feroz mesmo de todas as religiões, não foi religião evangélica, ateus fizeram parte também desse movimento. É uma questão moral, né? É uma questão não só moral, mas uma questão psicológica mesmo. Eles colocaram uma falácia, uma ideologia. Ideologia por si só não é científica, é ideólogos. Você, de repente, pode dizer que esse copo não tem água porque você questiona ele, monta isso, uma teoria para você, maluca, aí você tem um movimento político, faz aprovar e todo mundo come gato por lebre. Na verdade, ideologia de gênero é criar crianças em gênero neutro, ou seja, não se simboliza o sexo masculino nem o feminino. Ela diz o que na central, de forma rudimentar, né, Jaqueline? Que o menino não nasce menino porque tem o sexo masculino. A menina não é menina porque tem o sexo feminino. Então, que o ser homem ou ser mulher se constrói. Tudo bem. Mas o ser humano a ciência diz isso, todo ser humano tem capacidade de desenvolver características psicológicas do sexo a que pertence. O meio realmente liga ou desliga isso? E por que nós vamos desligar isso de outra forma por causa de uma militância ideológica de gênero? Que agora não tem mais sexo masculino e feminino, é gênero, você é o que você quiser se tornar, tudo bem. Só que quando a gente fala, por exemplo, que uma pessoa era homossexual e não quer mais ser homossexual, e entrou, sei lá, numa igreja ou por decisão, agora se diz ex-homossexual. Eles são massacrados porque eles não podem. Eles não podem ser ex-homossexual, mas eles podem ser homossexual. Eu sou especialista em direitos humanos. Então, direitos humanos, nós temos que dar lugar ao ser humano, do desejo dele, ao ser humano adulto. As crianças, a educação formal tem que vir dos pais. Nós temos que lutar, Jaqueline, contra a discriminação, nós temos que lutar contra o preconceito, contra qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer orientação sexual, como eles dizem, mas nós não podemos impor isso. A ideologia de gênero é impor um comportamento, impor uma conduta, impor contrária ao que 80% da população deseja, é pôr a família em conflito. Eles querem o que com isso? Desconstruir totalmente a questão familiar e a fé das pessoas. Então, há um embate, uma perseguição religiosa contra o cristianismo que já ultrapassou todos os limites. Marisa, pensando na questão psicológica, principalmente, fico com essa dúvida, isso não poderia bagunçar a cabeça de uma criança? Sim, é nesse sentido. A atitude é nobre. Aí vamos acabar com o preconceito. Se tiver alguma criança que realmente seja diferente na escola, o professor tem que trabalhar isso. Nós não podemos, porque somos cristãos, impor o nosso comportamento às outras pessoas que nem sequer conhecem a nossa fé nem nosso modo de vida. Sim, isso nós não podemos fazer. Então, nós temos que respeitar as pessoas como elas são. Ponto. O evangélico tem que entender que ele tem que respeitar o homossexual, ele tem que respeitar a Isso é independente a família, da religião de cada um. independente da religião. Jesus respeitou a todos, né? Mas a gente tem o nosso direito de expor o que nós pensamos. Isso está sendo tolhido totalmente. O teu direito de viver conforme a tua fé, e os seus filhos estão na escola, e a escola está impondo um outro estilo de vida que conflita o da família. Então há um conflito psicológico, porque a criança, ela tem as suas tradições, a sua cultura, que é obrigação da sociedade, do governo respeitar. Isso é direitos humanos. E a criança vai para a escola e na escola ela aprende totalmente diferente. O professor não tinha que se meter nisso. A educação formal da sexualidade da criança tem que ser dos pais, tem que ser da família. E Marisa, aqui eu fico pensando que é uma questão que, independente dos pais, da religião dos pais, eu sei que tem pessoas nos assistindo hoje de diversas religiões, provavelmente tem homossexuais nos assistindo hoje, e a questão principal não é essa. Eu acho que a questão principal é a formação familiar, a moral e a questão psicológica com a qual você quer criar uma criança. Sim. Você quer que essa criança cresça tendo estrutura, tudo bem.
não vou colocar a preocupação do que essa criança vai escolher ser. Essa é uma outra conversa. Quando ele for adulto, ele escolhe. Quando ele for adulto, né? A minha opinião como pastora, como cristã, é uma outra questão. Eu estou falando aqui como jornalista, trazendo uma informação para a sociedade. Você acha que uma criança de 6 anos, de 7 anos de idade, tem que ser tratada como gênero neutro se ela nasceu com uma característica cientificamente falando e psicologicamente falando? Eu não vejo sentido para isso. Psicologicamente tem sentido para isso? Sim. A psicologia de hoje diz que tem. Então não importa o que vai acontecer, importa que a pessoa ela tem que viver o que ela sente. Sim, por um lado isso é verdadeiro e por um lado isso é bom, porque nós vivemos conforme nós queremos também. Só que nós estamos falando de crianças que desde 4 anos, de 3 anos, já estão sendo confundidas, conflitadas na sua sexualidade. É óbvio que a criança precisa, ela nasceu com sexo feminino e ela tem probabilidade de desenvolver características do sexo a que pertence, você vai criar ela como sexo feminino. Aí vai que tem algum conflito dela, você vai trabalhar isso. A questão é não trabalhar com preconceito, não trabalhar com imposição. Isso a gente discute sim, nós não podemos impor isso a ninguém. Mas se é meu filho, se é teu filho, eu decido. Eu crio meu filho com a identidade dele de nascimento sexual. Agora, se mais tarde ele quiser outro estilo de vida, isso é um problema dele. Mas como criança, eu não tenho como fazer, eu não posso fazer isso com a criança, porque eu posso estar impondo a ela uma cultura, um comportamento que, na verdade, ela é só um conflito passageiro. E eu posso estar condicionando ela a um conflito que poderia ser desfeito com simplesmente uma orientação. Porque muitas pessoas se acham homossexuais e não são devido a conflitos. Como é que ela vai saber disso? Se você vai de forma compulsória impor isso a ela. O que a ideologia de gênero traria para dentro da sala de aula? Explica pra gente. Traria dentro da sala de aula, por um lado, né? Se discutir que todas as pessoas têm direito a serem o que elas quiserem, serem respeitadas por isso. Ponto. Até aí ótimo. tá tudo bem. Tudo bem. Mas ela usa erotismo para convencer as crianças. Então ela mexe com a sexualidade infantil, porque a gente entende que a criança, desde que nasce, ela tem uma sexualidade infantil, mas é uma sexualidade não pornográfica e não erotizada. E a escola, com os materiais, as cartilhas, que a gente vê em todos os programas, reclamação dos pais do material didático escolar, que inclusive, é uma foram luta. Até cartilhas erradas, cartilhas né? eróticas, erotizam a criança antes do tempo. Isso para descobrir se tem um homossexual, é isso que a gente entende. Se tem lá uma criança que não quer ser heterossexual, as bolas. A criança pode ser por moda, a criança pode se identificar com pessoas que sejam homossexuais porque acha bacana. Eu conheci um menininho que ele se identificou com o professor dele, ele amava o professor era homossexual e era uma pessoa muito boa, muito ética. E ele brincava muito, era muito feliz, o professor. Aí um dia numa sala, numa mesa, o menino perguntaram, o que você quer ser quando crescer? Imagina uma mesa familiar. Ele se levantou e falou assim, eu quero ser gay. Todo mundo ficou assim, como assim? Eu estava lá. Aí eu disse assim, você quer ser gay? Fiz assim para todo mundo, calma, ninguém assusta o menino, mas eu perguntei, você sabe o que é ser gay? Aí disse assim, ser gay é ser feliz. E quem é que você conhece que é feliz? Aí ele disse, o meu professor. Você quer ser feliz como seu professor? Tudo bem, você pode ser feliz como seu professor. Eu falei, só que tem o seguinte, você sabe o que é ser gay? Ele falou assim, ser feliz. Eu falei assim, então tá, então para você ser gay, você vai ter que beijar menino. Ele falou, eu quero beijar menino. Eu falei, então você não é gay. Mas você pode ser feliz e ser amigo do teu professor. Posso, tia? Pode. Passou, pronto. Se é em outra família que está impondo a ideologia de gênero, vai achar que o menino realmente é gay. E vai dizer, sim, filho, você tem que ser, e vai militar nessa causa. E o menino vai ter um conflito, porque ele vai achar que ele é uma coisa que ele nem pensou, nem sonhou. E a criança hoje de 4 anos, daqui 3 anos, 4 anos, se você perguntar o que ela viveu aos 4, ela não vai lembrar. Então os pais... A criança muda do que ela quer ser de profissão, sim, de 10 em 10 minutos. Nós mudamos, então ela pode achar bonito, ela pode estar aprendendo por modelação, ela pode ter só um conflito ali de piano, um conflito com os pais, identidade, né, família desestruturada, criança com problema na sexualidade. Há problema só de homossexualidade,
sexualidade, isso é um problema? Não. Às vezes é uma criança que não quer saber, se torna um adulto que não quer saber de sexo, ou um adulto extremamente compulsivo, ou um adulto cheio de parafilias. Então, não é necessariamente a homossexualidade ou o problema em si, falando da sexualidade. Muitos problemas podem vir, por quê? Porque a criança fica sem referência. Ninguém sem referência consegue ter paz na sua mente, porque se você não tem um norte, uma referência, como é que você vai viver? Nós viemos aqui para a TV, agora com o motorista. O motorista não sabia direito onde eu morava. Aí ele usou o quê? Um GPS. O GPS era a referência para ele chegar aqui no horário certo. A Bíblia nossa é referência de um cristão, mas também tem códigos de éticas na sociedade, tanto legais como sociais. São códigos de ética, são referências. A família te dá referência. Eu conheço meninos que foram incentivados à homossexualidade com 15 anos e que depois, com 30, chegaram no consultório e dizendo assim, como eu choro de imaginar, como eu cobro da minha mãe as referências que eu não tive, como eu choro de imaginar que a minha vida poderia ser diferente. Ele se descobriu, não sei porquê, que aí é uma coisa pessoal de cada um, que não era travesti, por exemplo. Ele foi travesti durante 15 anos. E ele, de repente, jogou isso tudo, a questão dele sendo travesti, pela infância que ele teve, extremamente erotizada, sem limite, sem regra, sem moral, sem princípio, sem nada. Com 15 anos ele disse, eu quero um vestido igual ao seu, mãe. A mãe foi e deu o vestido para ele. Ele chora quando ele lembra disso. Então, a questão da ideologia de gênero é muito séria, não é brincadeira. Mas agora eu tenho que fazer uma pergunta. Talvez tenham pessoas nos assistindo hoje passando por uma situação semelhante. O que um pai, provavelmente cristão, nos assistindo agora, a gente sabe que tem pessoas de diversas religiões nos assistindo, mas principalmente um público cristão nos assistindo. Um pai que passa por uma situação como essa, o que ele deve fazer então? Olha, o princípio do cristianismo, vamos para o princípio do cristianismo, é amor. Amor incondicional, amar além do comportamento da pessoa. Quando a gente fala nessa militância aí de LGBT, nós não estamos falando do homossexual, nós estamos falando de uma militância ideológica, de uma ideologia de gênero impositiva, quase que compulsória. Então, um pai que tem um filho em casa, se não for criança, né? Falando menino de já numa fase no adulto. Caminhando para o adulto. Caminhando para o adulto. E ele diz, eu sou homossexual. O pai vai conversar, vai discutir, vai ver se é isso mesmo que ele quer, essa é a vida que ele quer mesmo. Ele vai falar para o filho os problemas que ele vai ter, sociais, a religião, como é a família dele, como ele foi criado. Claro que o pai tem esse direito, quem disse que não tem? Hoje, se o pai chegar para um filho e falar, filho, eu não quero que você seja gay, é homofóbico. O pai tem o direito de não querer, mas não significa que o pai tem o direito de impor isso, de maltratar, de tratar com discriminação seu filho. Ele tem que amar além daquele comportamento e tem que dizer a verdade para o filho. Estamos falando do nosso povo cristão. Então ele vai dizer a verdade bíblica, o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, o que Jesus diz sobre a homossexualidade, mas felizmente ou infelizmente, felizmente, ele é que tem o livre-arbítrio dele, ele é que pode decidir, mas o pai vai estar com os braços abertos se ele não quiser lutar contra os desejos homossexuais dele. O pai vai deixar ele viver a vida dele, mas vai estar sempre orando com os braços abertos, esperando o filho. O que ele não pode é discriminar esse filho, isso não pode. Uma pergunta polêmica eu vou te fazer agora. Deve encaminhar esse filho para um psicólogo se esse filho quiser? O pai não pode encaminhar o filho para o psicólogo se o filho não quiser de forma alguma, mas se o filho quiser, ele pode buscar um psicólogo. Mas o psicólogo, essa foi toda a questão minha, né? Eu sei, por isso eu te fiz a pergunta. O psicólogo, ele não pode oferecer mudança para esse comportamento, porque na verdade nós não sabemos quem muda, quem não muda, e é uma frustração se um psicólogo oferece uma coisa que ele não tem 100% certeza de que vai acontecer. Então ele não pode como profissional. Eu estou falando como uma jornalista, né? Uhum. Então, vamos dar um tempinho aqui da nossa religião. Um psicólogo não pode induzir convicções religiosas nem de orientação sexual dentro do setting terapêutico do consultório. O que me livrou da cassação foi eu ter a consciência limpa de que eu nunca fiz isso. Portanto, os meus pacientes, mesmo homossexuais, puderam lá depor a meu favor. Então, eu desconstruí a acusação do Conselho de Psicologia do Paraná contra mim por isso. Ele não pode oferecer tratamento, ele não pode participar
venha para o consultório que você vai conseguir... Sim, porque eu não existe posso cura dizer... gay, né? Não, porque ser gay não é doença, é uma opção, orientação e ou condição. Isso dito palavras da psicologia, quando se explica a resolução 99, que por falta de conhecimento essa militância LGBT veio para cima de mim, eu tive que me defender na justiça e graças a isso, a esse entendimento da resolução. Agora, o que a resolução faz, ela cerceia o direito do psicólogo de estar aqui conversando com você, por exemplo, eu não poderia. Eu tenho que ficar calada e quieta e engolir goela abaixo todas as imposições do Conselho. Resolveram defender a ideologia de gênero. Tudo bem a ideologia de gênero, mas nós sabemos que é uma mentira, que ela é uma falácia. Nós sabemos que ela foi construída por feministas que um dia olharam para si mesmas e disseram, se olharam no espelho e disseram, por que eu tenho que ser mulher só porque eu nasci com sexo feminino? E se eu quiser ser homem? Tudo isso começou, na verdade, com a luta do feminismo. O feminismo, o direito das mulheres, que foi muito bom, a gente tem que saber que foi bom, porque nós conseguimos muitos direitos, eles se separaram e virou um feminismo radical ideológico de gênero. Não é a mulher que lutou por direitos na sociedade. Direitos civis, direitos de igualdade, de trabalho, de ser respeitada, não. Virou uma mulher que luta pelo direito de ser homem. É diferente. Então aí começou a tal da ideologia de gênero. Então a ideologia de gênero, se ela entra no Plano Nacional de Educação, no Plano Municipal, no Plano Estadual de Educação, ela vira lei. Então ninguém mais vai questionar. Mas as pessoas estão discutindo sobre isso, as famílias sabem sobre isso, o que elas podem fazer? Por isso que o teu programa veio assim num momento fantástico, especial. Exatamente essa semana, todos os municípios do Brasil e os estados estão discutindo a ideologia de gênero, estão sendo inclusos novamente a ideologia de gênero dentro do plano de educação através dos municípios e através dos estados. Então ele foi aprovado, o Plano Nacional sem ideologia de gênero, mas o Ministério da Educação é como se ele desse autorização para os municípios escolherem se querem ou não. Aí é uma militância social. Por exemplo, você que está me ouvindo nesse momento, pode ligar para o seu vereador e cobrar da sua cidade. Vereador, veja se o plano de educação do nosso município está sendo votado com a palavra gênero, com a ideologia de gênero. Tire! E a igreja tem que ir lá ajudar, é isso que está acontecendo. São Paulo retirou. Por quê? A militância de todas as religiões estão lá. Na Assembleia, na Câmara, brigando. Curitiba também tem essa confusão toda. Então, é só buscar o seu deputado, cobrar do seu deputado, posição do seu deputado. O senhor vai militar, o senhor vai trabalhar em causa da sociedade. Não é só em causa da família cristã, gente, é da sociedade. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com luta contra o preconceito, não. Isso tem a ver com uma imposição ideológica do movimento LGBT que conseguiu um espaço no mundo todo enfiando essa ideologia. Só que você veja, 30 anos a Europa tem ideologia de gênero. O que está acontecendo hoje na Europa com a ideologia de gênero? Eles estão voltando atrás, eles estão confirmando que isso é só uma falácia, não tem, a ciência não comprova que essa criança quando nasce, não comprova, isso é ideologia. Que a criança quando nasce, se você tratar ela nessa cultura, ela vai se transformar num homem ou vai se transformar na mulher por causa de cultura. Ela tem características psicológicas já, ela tem características hormonais que é dela. É fisiológico até mesmo. Fisiológico, né? Ela tem psicológica principalmente, porque a ideologia de gênero, ela pode ter o corpo, ela tem o sexo, ela tem a órgão... Mas se eu trato psicológico neutro, ela vai escolher para onde ela vai, sim, né? para onde ela vai. Ela tem esse direito, sim. Ela é adulta? Paga seus impostos, ela tem o direito. O homossexual tem direito, Jaqueline, de ser respeitado conforme ele quer viver. Não é porque eu sou crente que eu tenho direito de dar de dedo nessa pessoa. Muito pelo contrário, eu não tenho, isso não é cristão. Porém, eu não posso impor isso para a criança. Eu não posso transformar a escola na educação formal dos meus filhos. A família é que é a educação formal. E é essa briga toda. Se a ideologia passar, ainda tem a chance de você cobrar do seu prefeito. Porque tem uma cidade, acho que é aqui do Bragança. Bragança é cidade aqui? Eu acho que é Bragança, não sei, mas ontem eu recebi... É interior de São Paulo, Bragança. Sim, aqui de São Paulo, onde já passou a ideologia de gênero no município por falta de conhecimento, mas fica na mão do prefeito. Aí o que a sociedade tem que fazer agora?
ir para cima do prefeito para ele não assinar, porque ele tem um respaldo federal que não foi aprovado ideologia de gênero. Então não tem como enganar a sociedade, entendeu? E quem faz isso, Jaqueline, é militância. Eu fico assim indignada como a imprensa está omissa a isso, não quer saber discutir esse assunto, porque caiu na conversinha LGBT que isso é contra preconceito só. Não é contra preconceito. Contra preconceito nós podemos fazer kit anti-preconceito nas escolas, sim. Nós podemos discutir as várias configurações de família, sim. O que nós não podemos é enganar a população e os profissionais que isso é bom. A Europa, como eu estava te dizendo, ela há 30 anos tem ideologia de gênero, agora está fazendo um retorno gigantesco. E fundações que financiavam a ideologia de gênero nos países nórdicos estão voltando atrás, não querem mais financiar. Só problema, não deu certo. Essa ideologia de gênero traz para a escola algumas atitudes práticas? Eu ouvi há algum tempo falar sobre aquele negócio do menino poder entrar no banheiro da menina, a menina poder entrar no banheiro do menino. Sim, Isso vem junto com a ideologia de gênero? Tanto que no Brasil, vários países, principalmente os nórdicos, não tem esse negócio sexo masculino e feminino. A Kinder Ovo foi processada porque fez um bonequinho azul e um bonequinho rosa. Não pode identificar menino e menina, é muito mais grave do que o povo imagina, não pode identificar. A ideologia de gênero traz isso. Traz isso, gênero neutro. Aí os banheiros vão começar sem placa, você entra no banheiro que quiser. Olha, Jaqueline, vamos ser bem franca. Eu entendo que o travesti, ele é travesti, ele sendo travesti, a vida dele é ser travesti, é complicado para ele entrar no banheiro de homens. Pode sofrer agressão, pode sofrer humilhação. Também é complicado entrar no banheiro de mulheres. Pode sofrer humilhação. Eu entendo isso. Mas também eu entendo que a mulher foi uma conquista, eu vou ser meio feminista nesse sentido, que foi uma conquista da mulher esse negócio de o banheiro segmentado. Por quê? Não é por preconceito que nós temos banheiro separado. É por constrangimento, por higiene, é por constrangimento, é por doenças sexualmente transmissíveis. Não adianta dizer que não. Por segurança em alguns lugares. Por segurança, porque no Japão já começou homem se vestir de mulher e entrar no banheiro, tá nas redes sociais, é só procurar. Para não me acusar de estar inventando história. Já teve homens que se vestiram de mulher para abusar de mulheres dentro do banheiro. Um travesti se sente discriminado por não ter o seu banheiro. Então vamos fazer o terceiro banheiro então para o travesti? Vamos fazer um terceiro banheiro de gênero neutro? Aí quem quiser que entra naquele banheiro. Entra mulher, entra homem, entra travesti, entra o que quiser. Você entende? O que não pode não é preconceito contra o homossexual, porque a mulher que é lésbica, ela é homossexual. Ela pode entrar no banheiro feminino a hora que ela quiser. Não pode? Porque ela é do sexo feminino. Então não tem aquele perigo de algum tipo de contaminação, sei lá, não estou dizendo que o homossexual travesti vai trazer doença. Nós estamos falando de homens de um modo geral. Nós estamos falando de homens. Nós estamos falando de homens que têm seu físico muito mais forte que das mulheres. Um travesti num banheiro de homem é complicado também? É porque nós somos violentados no banheiro dos homens. Eu nunca vi isso. Não, e quando a gente está falando da segurança, a gente não está falando nem de um homossexual entrar no banheiro da mulher e fazer algo contra ela. A gente está falando de um homem se passar por homossexual, entrar no banheiro feminino e poder abusar de uma mulher, por exemplo. Ainda o travesti, ele pode sentir mulher, mas ele tem um corpo de homem forte. Ele pode se defender, ele tem mais chance de não ser abusado do que uma mulher que é o corpo mais frágil de ser abusado por um homem. Mas se você for perguntar para um infectologista, por exemplo, que cuida de doenças sexualmente transmissíveis, o banheiro é um foco de contaminação. Nós mulheres somos tão frescas que nós não sentamos na patente lá. Não. A gente se pendura para fazer xixi. A gente ensina as crianças, as meninas que às vezes precisam sentar, a encher de papel higiênico. Mãe, faz isso, banheiro. Eu não sou mãe, mas eu tenho os meus sobrinhos. Sim, mas é assim. É uma frescura só, a gente não senta, vocês não sabem o que é. Às vezes a gente tá num lugar, vai ter que usar o banheiro parou num restaurante de rodoviária. Vocês não têm noção do que a gente faz, a gente precisa segurar uma viagem inteira se for necessário para ir no banheiro. Sem falar que, me desculpe os homens do estúdio, homens são muito porcos para banheiro. Eles fazem xixi na tampa. Tem alguns fazendo assim, espirram para tudo quanto é lado. Os homens são. Vocês são. Espirram para tudo quanto é lado. Né? Isso pode trazer contaminação para as mulheres. Para as mulheres. Então, assim, o menino na escola, eu quero entrar no banheiro das meninas para ver as meninas lá de farra. Pensa, gente. É isso que nós questionamos. Nós entendemos, sim, que realmente a travesti... ela tá lá, vai no banheiro do homem, não tem lugar para ela. Vamos fazer o terceiro banheiro? Porque o terceiro banheiro é de todo mundo. A mulher
mesmo sendo heterossexual, que quiser entrar naquele banheiro, entra. O homem que quiser entrar naquele banheiro entra, mas você sabe que é para adulto. Agora, você colocar crianças, meninas, a essa exposição, e não é contra a travesti. Eu estou falando ideologia contra o de homem. gênero, e a gente está falando de crianças, tá? Não tem criança travesti. E essa ideologia de gênero, porque aí não tem... Eu não estou imaginando uma criança travesti que não sabe em que banheiro vai entrar. A gente está falando de crianças. Essa ideologia de gênero... Exatamente. Traz essa proposta... desde os primeiros anos da escola, né? Tudo. Não existe sexo masculino e feminino na ideologia de gênero. Existe um ser ali, que por acaso tem uma protuberância e outra tem órgãos genitais diferentes, mas que eles não são nada ainda. Então, você não pode simbolizar de forma alguma essa criança. As passeatas na Europa em favor da vida, em favor da família, estão sendo massacradas pela sociedade lá. Eu tenho que caminhar para encerrar. Vão presos. É isso que eu queria te perguntar. A gente não pode... vamos supor que em vários municípios isso seja aceito, né? A gente... não pode caminhar para uma intervenção ainda maior do Estado dentro de casa? A gente não pode ir para um caminho mais perigoso? É esse o problema. Isso tudo faz parte de socialismo e comunismo. O povo não entendeu que isso tudo, todos os países socialistas comunistas, eles fazem prosperar a ideologia de gênero porque eles querem ter o controle. O Estado quer ter o controle sobre o seu filho. O Estado quer ensinar na escola o que o seu filho deve pensar, fazer, ou até mesmo partido político que ele deve gostar. Então, está acontecendo uma revolução no Brasil que a gente chama de revolução bolivariana. É uma revolução comunista, socialista. O nosso país está caminhando para essa forma de governo. E ninguém percebeu que tudo isso faz parte da estratégia. É você colocar para a escola o poder da educação dos seus filhos. Tanto que nos livros, em muitos livros, existe isso, Jaqueline. Em muitos livros didáticos que nós estamos com o movimento Escola Sem Partido, lutando aí no Brasil inteiro, para não permitir que as escolas, elas usem a ideologia de gênero e ideologia política, porque a escola tem que ser um campo neutro. Você não pode induzir convicções dentro da escola para as crianças, nem morais e nem políticas. E está uma confusão toda, porque as pessoas que são lá do regime que gostam de comunismo e socialismo, acham que isso é errado, que tem que impor sim. Então, que o Estado tem que educar a criança, porque os pais não sabem educar a criança. E, por acaso, o Estado paga a conta dos pais? A conta da escola? Aí da escola para o teu filho estudar. Mas é um custo de imposto muito alto que a gente paga. Então, os pais têm o direito, sim, de reclamar. Se a ideologia de gênero não for lei. Se for lei, vão ter que mordaçar a boca. Tá bom, Isso direção. Terrível. Eu tenho que encerrar. Peraí, rapidinho. Sandra Oliveira, ouço pela primeira vez alguém sensato falando sobre ideologia de gênero. Parabéns. Obrigada, Sandra. Roberto Ramos falando que a ideologia de gênero também é imposta nas universidades. Os evangélicos são perseguidos pelos professores. Vivemos em uma ditadura ideológica, são as palavras da Roberta Ramos. A Débora Alves Cunha, estou assistindo o programa agora. Estou horrorizada com o assunto. Meu Deus, como o Brasil está. Aí ela coloca outras palavras aqui, não vou ler. Muito obrigada pela sua participação. Adorei o programa de hoje falando sobre ideologia de gênero. Deveria postar mais pessoas para verem. Muito bom esse assunto. Amei. Cícera Gomes, obrigada, Cícera. Não dá para ler todos, mas muito obrigada pelos recados de vocês. Marisa, muito obrigada. Eu não vou conseguir responder a todos. Espero te receber aqui mais vezes. Acho um alerta para a nossa população. E para você aí de qualquer município, de qualquer estado que nos assiste, ficar em alerta. A Marisa passou as orientações do que nós devemos fazer. Quem quiser acompanhá-la, tem o Twitter, twitter.com/Marisa_Lobo, Facebook Marisa Lobo. Você pode encontrar a página dela, o site marisalobo.com.br e tem o telefone também. Pode passar esse telefone? Pode. 041 3367 1245. 3367 1245. Não para de chegar mensagem. Gente, obrigada, tá? Eu não consigo ler todas. Daqui a pouquinho eu leio mais. Obrigada mais uma vez, uma ótima tarde. Daqui a pouquinho eu tô de volta aprendendo a fazer um porta-recados com Tatiane Nascimento. E daqui a pouco tem uma conversa sobre qualidade de vida urbana com Jorge Mortean, que é geógrafo e professor de Relações Internacionais. Eu já volto. Nosso programa está de volta e agora é hora da gente aprender a fazer a peça do dia. Então, roda o VT. Estou recebendo a Tatiane Nascimento aqui para nos ensinar a fazer um porta-recados. Tudo bem, Tati?
Tudo ótimo. Boa tarde. Obrigada. Prazer te receber aqui, viu? Prazer meu. Eu vou passar a lista para você nos ensinar. Anota aí, vamos precisar de uma capa de caderno, cola branca, PVA, cola pano, tecido, tesoura, passamanaria, cola instantânea, cola silicone, essa aqui é aquela silicone frio, CD, desenho para colorir, lápis de cor, percevejo, fita adesiva e feltro. Deixa eu trazer pra cá. Capa de caderno e EVA? Nem Capa parece. de caderno e EVA, então. A gente pode usar... Materiais baratos. Que às vezes a gente até tem em casa, Aham. não é? E faz um porta-recados. Então, gostei disso, hein, Tati? Acho que eu vou gastar pouco e vou poder vender e ganhar dinheiro, hein? Com Gostei. certeza. Então vamos começar aqui. O primeiro passo, a capa de caderno e Aquele o EVA. caderno que já usou o ano inteiro, que eu jogo fora. Isso, geralmente a gente troca todo ano, Uhum. né? Ou às vezes até no semestre, então a gente acaba juntando vários cadernos. Então o que eu fiz? Eu passei a cola branca aqui e apliquei o EVA. Se você quiser colocar uma placa de EVA inteira, pode. Ou de repente, se você já quiser aproveitar os pedacinhos de EVA que tem em casa, cola tudo com a cola branca. E aí depois a gente passa aqui uma fita crepe na emenda. Tá. Tá bom? Então, eu passei a cola, coloquei o EVA, passei fita crepe aqui na emendinha e também aqui nas nossas bordas, tá? Pra ficar bem juntinho a capa de caderno com o EVA. E aí, o próximo passo agora, nós vamos escolher um tecido que a gente quer fazer aqui pra forrar, de algodão, né? Nesse caso, eu peguei um preto de bolinhas e vamos colar com a cola pano. Vamos lá. Então aqui, só a gente passar cola, espalhar. Quero mandar um beijo pra minha Dinda, Mônica, que está me assistindo. Daqui a pouquinho eu tô aí, viu, Dinda? Pra tomar aquele café da tarde, tá? Pode preparar. Ó, então aqui a gente espalha a cola. Cola pano. Vamos aplicar aqui o nosso tecido e esticar bem. Aí a gente já tem aqui a base do nosso porta-recados, tá? Aqui também a gente passa cola e dobra. Tá. Cola aqui e aqui. Frente com frente. Isso, por conta do nosso tempo, eu vou prender aqui com a fita crepe. adesiva? Isso. Então a gente prende aqui. Gostei disso. Então você pega o EVA, pode pegar os retalhos de EVA. Ela pôs 2 pedaços, se tiver 3 também, dá pra juntar, não tem problema, Qualquer né? pedacinho que tiver, porque aí o EVA, como ele é molinho, a gente vai conseguir prender o percevejo. Aham. E aí aqui eu fiz com um desenho de colorido, mas de repente, se você quiser presentear a pessoa, você pode colocar até uma foto. Isso que, eu ia falar isso, olha, Tati, como estamos em sintonia, eu ia falar isso agora. Personalizar. Você pode colocar uma. Ó, dá tempo de você fazer pro dia dos namorados. Você põe uma foto sua do seu marido, sua do seu Dá namorado. tempo e escreve uns bilhetinhos, uns recadinhos. Então aqui, ó, a gente já tem a base. Pra fazer o nosso enfeite aqui, eu peguei um desenho, né, daqueles de colorir e um CD. Passei cola branca, colei, deixei secar. Aí é só a gente recortar aqui. Que aí, nesse caso aqui, se a pessoa quiser substituir, entra a foto, né? Uhum. Ou pode colocar também um papel de decupagem, né? Alguma outra coisa assim, um aplique. E aí aqui a gente vai passar cola instantânea. Vou contar pra vocês uma coisa, eu já quase me rendi a esses livros de colorir, viu? Tá em alta, né? Muito, muito em alta. E pra gente que gosta de artesanato, Você de já se pintura, rendeu àquele né? livro lá? Ainda não? Não, ainda não tenho.
Mas é tão caro, eu achei, gente. R$40 no livrinho. Tem agora alguns outros gente modelos, né? Pois que a gente pode imprimir e pintar. A gente gosta, né? Essa semana passada, o meu marido comprou pro meu sobrinho, né? Várias folhinhas para ele pintar. E eu confesso que eu peguei uma e fiquei pintando. A gente gosta dessas coisas, né? Distrai, né? Quando você vê, já pintou tudo. Então, aqui, ó, eu coloquei o nosso CD com a folha. Aí, no caso aqui, seria a parte de colorir mesmo, né? Você já faz a terapia. Não é? E aí, aqui, ó, a gente já consegue fixar nossos percevejos. Aí você faz os recadinhos, já coloca você aqui pode colocar, fixa. Você pode fazer, inclusive, essa parte de colorir. Nesse aqui dá pra colocar. Você pode colocar uma foto menor de vocês e colocar vários recadinhos de amor, olha. E daí fica um presente útil. Depois ele ou ela tira esses recados e usa como porta-recado. Pode colocar um coração aqui também, um coração vermelho. Igual aqui preto e branco faz um coração vermelho, fica bonito, né? Legal. Então aqui a base a gente já tem pronta e a pessoa vai customizar do jeito que quiser. Pra fazer o detalhe aqui, eu coloquei uma passamanaria, tá? Aí aqui eu colei com a cola tipo silicone. Tá, essa aqui é aquela silicone frio, as artesãs estão usando bastante ela, né? É muito prática, né? Porque ela tem quase o mesmo efeito da cola quente, ela só demora um pouquinho mais pra secar que a cola quente, mas mesmo assim ela ajuda bastante nos trabalhos artesanais. Então aqui, ó, a gente segura aqui e aí eu vou prender aqui em toda a volta. Que é o charminho. O charminho, de repente, se você não tiver essa passamanaria em casa, tiver uma renda, fica pode bonito usar. também, pode usar. Aí aqui, no caso, você vai passar cola, tá? A cola silicone em toda a volta e vai prender aqui. Tati tá rápida Que a hoje, gente que vai ela fazer- já viu que o nosso tempo tá curto, ela tá já fazendo com a fita adesiva, ela tá rápida. Então, mas aí a gente já consegue entender, né? Porque o processo é bem Perfeito. simples, né? Então a gente cola aqui, faz a volta toda. Pra arrematar, eu recortei um feltro. Pra ficar o acabamento perfeito. Um acabamento perfeito. E aí a gente consegue aqui, ó, o acabamento, assim, igual a gente já trouxe aqui na peça pronta, ó. Colei a passamanaria em volta toda com a cola silicone. Porque fica lindo atrás e lindo na frente. Pra você vender, isso é muito importante, É né? importante. Aí, se você quiser aqui também, pode colocar uma taxinha pra gente estar pendurando. São as opções. Opções. Se quiser fazer um tamanho menor, você pode colocar um imã e prender na geladeira. Ah, legal. Né? E aí você vai adaptando Fica aqui. muito charmoso. Muito charmoso. Quanto você acha que eu posso vender? Quanto eu gasto, mais ou menos? Não sei nem se dá pra calcular esse gasto, porque eu acho que é pouquíssimo. Mas por quanto eu posso muito vender? pouco. Você pode vender em torno de R$25. Dá pra ganhar? Quanto que você acha que eu gasto, mais ou menos? Olha, eu não tenho nem noção, Jaque, mas aqui, o percevejo é super barato. O CD a gente já tem, a folha de sulfite já temos Um também. pedacinho de tecido, na verdade, de Eu passamanaria acho que você nem vai usar, né? R$10. Vai, vamos supor que você gaste aí uns R$6, vai, vamos chutar assim? Provável. 5, R$6, E aí, porque se a vo- maioria das coisas você tá reaproveitando aqui, Já você tem pode em vender casa. por uns, pelo menos R$20. R$20. Se você personalizar com foto aqui, de repente você pode colocar as iniciais do casal aqui, com aquelas letras de MDF, aí você já tem um valor agregado maior, Você pode porque é um fazer produto menorzinho personalizado. pra lembrancinha de casamento. E já tô aqui viajando, hein, com as coisas que dá pra fazer. Muita coisa. Parabéns, viu? Obrigada. Lindo e ó, barato. Você tá dando aulas? Eu dou aula em uma loja de artesanato. Vou passar o telefone pra quem quiser entrar em contato, te procurar pra aulas. E você tem as peças por encomenda pra quem quiser, né? Tenho também. Então, eu vou passar o contato, 0 operadora 11 23 73 9628. Tem o site, que é Trartesanatos? Artesanatos. trartesanatos.com.br trartesanatos.com.br e tem o e-mail, que é tatiane@trartesanatos.com.br. E o telefone, mais uma vez, 011 2373 9628. Tá passando direitinho pra vocês. Tati, muito obrigada. Volta sempre, tá? Volto Suas peças sim. são lindas, práticas, dá pra galera em casa ganhar dinheiro. Obrigada. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre qualidade de vida urbana. O que está acontecendo com as cidades brasileiras? Eu tenho uma pergunta para você. Você tem tido dificuldade com a infraestrutura da sua cidade? Para utilizar o transporte, para ir e vir? Tá complicado? Tá difícil o seu dia a dia? Você sente que a poluição tá demais? Tem parque perto da sua cidade? Você tem onde descansar? Tem área verde? Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Jorge Mortean. Ele é geógrafo e professor de Relações Internacionais e vai explicar pra gente essas questões. Eu vou para o intervalo e volto já já, não sai daí.
Nosso programa está de volta. Olha só, quero mandar um beijo para Matheus Vitor. Ele pediu para mandar um oi para ele. Muito obrigada, Matheus, pelo seu carinho, pela sua audiência. Oi mandado. E também quero mandar um abraço para... Eu falei agora há pouco até do comentário da Roberta Ramos. Ela está em Piracanjuba, em Goiás. Pediu para eu mandar um abraço para o nosso lazer. Muito obrigada, um abraço mandado, viu? Mandou até algumas fotos aqui do que eles estão fazendo lá. Ela mandou foto da área verde que tem lá, ó. Mandou foto, acho que da filha. A gente vai bater papo sobre isso, ó. E mandou foto de uma paisagem. Lá tem área verde, olha só que beleza. Só que tem muita gente sem área verde por perto e as áreas verdes muitas vezes estão se transformando em shopping center. Será que isso é bom? Eu estou recebendo o Jorge Mortan aqui, que é geógrafo e professor de Relações Internacionais. Você pode entrar no Facebook e mandar sua pergunta. A gente vai falar sobre qualidade de vida urbana. Tudo bem, Jorge? Tudo Boa bom, tarde. boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Posso chamar de professor? Claro, por gentileza. Prazer te receber aqui. Vou convidar as pessoas que estão em casa também para ligarem, se tiverem alguma dúvida, no 0 Operadora 11 3337 5886 ou enviarem a sua pergunta aqui para mim, que eu estou com na nossa fanpage aberta. A primeira pergunta que eu já queria te fazer é exatamente sobre a infraestrutura das cidades brasileiras. O que eu percebo é desde a dificuldade da mobilidade, tanto para quem anda de carro quanto para quem anda de transporte público, esse problema que a gente vê. Então, tem uma área verde lá na minha cidade. Daqui a pouco, aqui em São Paulo isso tem acontecido. Daqui a pouco eu dou uma olhada para essa área verde, ela está virando um prédio, ela está virando um shopping, ela está virando alguma coisa. Isso é impressão minha ou isso tem acontecido de fato? O que está acontecendo com as cidades brasileiras? Nós aqui dentro da geografia, né, nós dizemos que há 3 agentes organizadores do espaço urbano. Né? A sociedade civil, nós indivíduos, cidadãos, né? A iniciativa privada, que são grandes corporações, né, que não estão na mão do Estado, e sim são particulares, como shopping centers, por exemplo, e a iniciativa pública, que é o Estado, né? Desculpa, os municípios, né, a prefeitura e seus vereadores, né, os políticos todos envolvidos e a administração, a máquina pública. Então, o que se basta para pensar um espaço urbano melhor? É pensar na interação, na melhor interação desses 3 fatores, desses 3 agentes. Como? O Estado, né, em si, desculpa, o município não tendo capacidade de planejamento, talvez ele relegue muito, deixe, né, a sua responsabilidade à iniciativa privada, né, que tende a diminuir espaços públicos propositalmente, né, para um ganho de lucro. Então, como você bem mesmo citou, o que era uma praça virou um shopping, né? Então, as pessoas não usufruindo do espaço público ou talvez deteriorando, porque o Estado não toma conta, muitas vezes, né? Não vê o espaço público como uma área útil, né? Obviamente isso migra para mãos privadas, que infelizmente diminui o nosso convívio, né? Porque o que é o meio urbano em si? O meio urbano, porque as pessoas elas se condensam em áreas urbanas, porque a cidade nasce, né? Qual a função de uma cidade? É fazer com que as pessoas se concentrem para facilitar, melhorar, né, o fluxo, dar-lhe movimento, vários fluxos de transporte, de energia, informação, conhecimento, finanças, né, o capital. É por isso que as pessoas se conglomeram, porque se elas estivessem distantes, isso acarretaria em custos e a questão entre espaço e tempo seria mais dificultada. Se você não tem um poder público forte, digamos, comandando um bom planejamento ou orientando onde a iniciativa privada deve investir ou não, em termos do território, né? Olha, essa praça não se pode mexer, vamos melhor cuidar, então fazer uma parceria, né, pública, entre empresas privadas e o setor público, né? Ou chamando mesmo a sociedade, a comunidade, olha, vamos cuidar dessa rua, desse espaço verde, né? Você teria um ganho absoluto, com certeza, em qualidade de vida, né? Outra coisa que nos deteriora, principalmente, como você mencionou, a questão do transporte urbano, né? Você tem as grandes metrópoles brasileiras, as grandes capitais nos nossos estados, no nosso país, elas estão totalmente abarrotadas, especialmente em hora de rush, que eles chamam, né? Na hora de pico.
né, que geralmente vai entre 7 da manhã às 10 e depois retorna entre as 5 e as 7, 8 da noite, né? Eu mesmo falo que a questão dessas iniciativas, sejam públicas ou privadas, de incentivo ao transporte ou de achar alternativas de transporte, elas podem não funcionar se você tem a dinâmica da vida, ou seja, a sociedade inteira dentro de uma dinâmica, de uma lógica muito presa a um tempo muito regulado pelo dinheiro, né, digamos. Não por viver a cidade, em se trabalhar na cidade e essa lógica se inverter, né? Muita gente fala assim, não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver, né? Então, se todo mundo, por exemplo, numa cidade como São Paulo, se 90% da massa trabalhadora de São Paulo continuar entrando às 9 da manhã e tiver que sair do emprego às 6 da tarde, você pode construir 2.000 quilômetros de metrô. Porque sempre haverá uma demanda represada para o transporte coletivo em massa. Mas, professor, eu fico aqui com uma dúvida. A minha vida, particularmente, melhorou muito depois que o meu horário de trabalho mudou para eu entrar às 10 horas da manhã e não precisar mais sair às 6 horas da tarde. Exato. Minha qualidade de vida mudou. Sim. Hoje eu demoro 35 minutos para chegar em casa, coisa que antes eu demorava 1 hora. Lógico que eu morava na Zona Leste e demorava 1 hora, 1h30, no mesmo horário. Certo. Hoje eu moro na Zona Oeste, em 35 minutos eu tô aqui. Tudo isso mudou para mim. Então, quando eu mudei meu horário de trabalho, melhorou. E quando eu mudei, melhorei mais ainda. Toda essa questão mudou para mim. Mas eu queria entender uma coisa. Essas dicas para, de repente, uma empresa tentar mudar o horário de jornada de um trabalhador, ela pode ser dita e decidida, porque eu acho que daí isso muda naquela ideia que o senhor falou de interagir essas 3 estruturas da melhor maneira possível. Onde eu posso direcionar isso? No plano diretor isso pode ser conversado? Aonde isso é conversado? Isso é conversado justamente dentro das associações comerciais com justamente a prefeitura, né? A Secretaria de Planejamento. O plano diretor não fala sobre isso. Aí sim eles definem, sim, claro, isso vai para um plano diretor, principalmente em termos de transporte, porque aí você realmente calcula com precisão, quer dizer, com uma maior precisão, já é preciso até, a questão de fluxos de pessoas numa cidade. Só na questão de transporte, não falando sem voltar na área verde, né? Na questão de transporte, o empresariado, né, a iniciativa privada, como você bem mencionou que sua vida mudou pela flexibilização da jornada de trabalho, esse é um ponto tocante a ser discutido. Claro que o setor público ele deve incentivar, mas talvez o poder de intromissão não lhe cabe, né? Então, cabe uma reflexão da empresa. Por exemplo, eu mesmo, antes de ser professor, eu trabalhei na iniciativa privada dentro de uma instituição bancária, tá, financeira, que eu morava na época na Zona Norte e essa instituição bancária sede fica na Faria Lima, né? Ou seja, me deslocava aí 12 quilômetros, para quem não é de São Paulo, né? Só para ter uma ideia, também demorava 1 hora e tanto, pegava 2 ônibus, 2 linhas de metrô, aquela situação bem ruim, né? Bem incômoda. Era um prédio que comportava 4.000, 5.000 empregados dessa instituição financeira. 90% dos empregados não precisavam se deslocar até o prédio para trabalhar. Ainda mais hoje com as facilidades que nós temos, né? No seu caso, não. É uma televisão, você precisa estar aqui em frente às câmeras. Mas, por exemplo, no nosso caso, no meu caso antigo, né, da profissão antiga, não precisava estar lá. Ou seja, você hoje com as... O home office pode ser utilizado, home office. Então, assim, se você parar para pensar numa cidade ainda mais como São Paulo, que é muito mais focada em serviços do que produção industrial, né? Tem uma gama de comércio também que você depende de pessoas, mas se você tirar só o pessoal que trabalha em escritórios fechados, que poderiam estar de casa, né? Ali no seu laptop, também cumprindo horário, jornada de trabalho, você poderia tirar aí, logo de cara, acho que uns 35% ou 40% das pessoas que se deslocam todo dia. Então, ainda mais num país ou numa cidade onde se prioriza o transporte privado e não o coletivo. Em outros países já se faz isso? Ah, sim, com certeza. Eu estava vendo mesmo essa semana um estudo sobre, por exemplo, Copenhague, que eles... numa política de 15 anos, ou seja, com o desenvolvimento da internet, com o setor privado vendo que sai mais barato
manter o seu empregado, às vezes, dentro de casa trabalhando, ele também fica mais satisfeito, ele rende mais, tem mais qualidade de vida, né? Dentro da sua casa trabalhando do que fazê-lo deslocá-lo até o escritório e depois voltar em horário de pico, enfim, toda uma série de um planejamento conjunto entre a iniciativa privada e o poder público, né? A Copenhague, por exemplo, que é a capital dinamarquesa, tem hoje 65% da sua população, né, da massa trabalhadora trabalhando em casa. Eles mais da metade. Mais da metade diminuíram custos com transporte público, assim, vertiginosamente, né? Pouparam com esse investimento para investir em outras áreas prioritárias, como, por exemplo, educação e saúde, né? E lê do engano de quem pensa que se gasta menos com transporte público do que com educação, ainda mais no terceiro mundo, aqui em países em desenvolvimento, aqui em São Paulo, por exemplo, se gasta quase a mesma coisa, né? E lá há incentivo, né? E por isso eles puderam, poupando, né, o investimento que iria para um transporte coletivo, público, eles pensaram novas alternativas como ciclovia. Você vê hoje que 40% das pessoas lá na Dinamarca que precisam se deslocar realmente, o fazem através de bicicletas. Então... então eu vou te fazer a pergunta. Certo. Ciclovias resolveram o problema de transporte na cidade de São Paulo? Olha, a gente falou muito mal da ciclovia, mas poderia ter resolvido? Olha, é um grande passo. É melhor, eu vejo assim, é melhor ter essa opção, ter essa alternativa, do que realmente não ter. Não estou dizendo que está sendo Talvez ela tenha sido bem pensada, talvez ela não tenha sido tão bem pensada, né? Ou ela foi em alguns lugares? Qual a sua opinião real? Olha, pela SEMPLA, que é a Secretaria de Planejamento, e pelo plano diretor que eu vi, sim, ela é bem pensada. Talvez ela não é bem executada no sentido de planejar fluxos ainda, porque ainda é uma novidade, principalmente em São Paulo. Né? Em São Paulo, as pessoas não têm o hábito. Então, conforme elas forem criando o hábito, aí sim você pode ter uma política de longo prazo. Já era necessário, né? Eu acho que assim, alternativas de transporte como essa, numa cidade como a nossa, né? São Paulo, que para você se deslocar da zona leste para a oeste são quase 30 quilômetros, então você tendo uma ciclovia, uma outra alternativa, é sim válida, até mesmo para desafogar a questão de carros e ônibus que pioram a qualidade de vida urbana, porque emitem poluentes aí que ficam numa ilha de calor que, para serem reabsorvidos por outras camadas de ar, é um processo muito longo, né? Então o ar que nós respiramos é um ar parado, né? Antes de eu fazer minha última pergunta, porque infelizmente eu tenho pouco tempo, eu gostaria de fazer ainda essa pergunta sobre a ciclovia. Eu não compreendo algumas coisas sobre a ciclovia e eu gostaria, portanto, de te perguntar. Como essa ciclovia pode ser bem aproveitada? Eu fico com a dúvida. Como eu morei muitos anos na Zona Leste, eu me pergunto, como eu poderia vir para o centro de São Paulo de bicicleta? Uma pessoa despreparada, obviamente, não vai poder vir de bicicleta, sei lá, talvez 13, 14 quilômetros de lá para cá, andando de bicicleta. A bicicleta, a ciclovia, nesse sentido de poluir menos, a gente utilizar menos o transporte público, de eu deixar de vir de carro para cá, ela poderia ajudar como? Em que percurso? Qual que é a dica? Olha, a questão mesmo aí é do usuário, né? Porque a ciclovia, assim como é, por exemplo, uma via de automóveis ou um corredor de ônibus, é uma infraestrutura que depende realmente do cidadino, do cidadão, para melhorá-la, para desenvolvê-la, né? Então, assim, se eu não tenho um hábito, por exemplo, de em 13 quilômetros, né? Não ando de bicicleta com tanta frequência, preciso me adaptar. Sim, então, finais de semana, dá uma volta no bairro, pega a bicicleta, começa algo ali perto de um parque, entendeu? Vai perto de um parque da sua casa, ver como é que está o parque, até mesmo para poder cobrar do poder público uma melhora do parque. Olha, precisamos também de ciclovia dentro do parque para que as pessoas treinem para circuitos maiores, né? Mais longos. Eu acho que esse é um passo. O outro passo que a iniciativa privada tem que absorver, aproveitando já essa boa iniciativa, né, do poder público, que é implementar a ciclovia, é dar condições do seu funcionário, do seu empregado, de chegar no trabalho e ter um lugar onde as pessoas possam tomar um banho, como é, por exemplo, na Europa.
né? Em países onde a cultura cicloviária já é estabelecida, né? Já é bem implementada. Então, proporcionar condições para o seu empregado de que ele, né, que ele possa usufruir dessa infraestrutura, porque senão é dinheiro público jogado fora, né? E de alguma forma a gente percebe que em alguns lugares aí você diminui a faixa para o carro, o trânsito, como eu percebi em alguns lugares, aí o trânsito aumenta naqueles locais, porque você tem menos espaço para os carros passarem, a ciclovia está lá parada e daí fica desnecessária. Uma coisa importante para a gente falar, eu fiz essa conta porque o local onde eu morava da Zona Leste é bem próximo já ao centro de São Paulo. Dependendo de onde for, a gente sabe que os quilômetros são maiores. Sim. Mas o que eu acho que é interessante, por exemplo, eu já não precisaria mais ir da onde eu morava na Zona Leste para casa da minha mãe de carro, eu já poderia fazer isso de bicicleta. Sim. Então eu acho que esses percursos, de repente, as pessoas já podem... Às vezes a gente critica tanto, né? Mas a gente pode começar a aproveitar, já que tem a ciclovia, não é verdade? Com certeza, com certeza. Agora, perto de casa, onde eu moro, na Zona Oeste, fizeram uma ciclovia que ela é quase intermunicipal. Ela vai até... Eu moro no Butantã, ela vai até quase o Taboão da Serra. E ela é interligada com a ciclovia essa da Marginal Pinheiros. Então, e deve ser uma reta, ela não é tão difícil, né? Ou não? Ela é mais plana, realmente. Não é tão subida, tão descida, tão descida, né? A ciclovia, como também qualquer outros tipos de transporte viário, como um ônibus ou um carro, tem essa questão que é a topográfica, que é o relevo, né? Que aí a ciclovia, mais do que nunca, mais do que um carro ou um ônibus, depende mais da nossa disposição física. Por isso que eu falo, tem que treinar, sim, pequenos trajetos, como você mesmo citou, entre a casa da mãe, vai visitar um amigo que mora num bairro próximo, para treinar, aí sim se alça voos maiores, né? Ou seja, se acostuma-se com o uso de uma ciclovia. Aí você pode trabalhar, até tem circuitos de viagem, por exemplo, tem ciclovias fora de São Paulo que já foram implementadas antes da questão, ou seja, não em manchas urbanas, em manchas rurais, né? Ou florestas, como a ciclovia que sai de Paranapiacaba, que é onde termina a mancha urbana da Grande São Paulo, né? Que é o ABC ali, já Santo André, descendo a serra até Santos. Então, é um percurso, né? Que pode ser, eu tenho vários amigos que fazem, inclusive, então, que pode ser aproveitado como lazer. Então, não necessariamente as ciclovias estão aí só por uma questão de alternativa de transporte urbano, né? A bicicleta em si é algo fantástico. Ai, que pena que eu tenho que encerrar. Eu vou fazer a última pergunta, eu tenho pouquíssimo tempo para o senhor responder, professor, claro. Mas eu gostaria de saber, pensando nas alternativas para a gente finalizar, o que dá para melhorar de infraestrutura na nossa cidade? Qual que é o papel do cidadão e como cobrar os nossos governantes? Olha, o papel do cidadão, ainda mais hoje na época de internet, de informática, de aplicativos, eu tenho visto várias mobilizações comunitárias mesmo, né? Em torno disso, eletrônicas também, que nem aplicativos que proporcionam carona, aplicativos que dão com precisão horários de ônibus e transporte público. Eu acho que assim, se o cidadão hoje puder aliar, puder pressionar o poder público para que o poder público absorva essas tecnologias e implementem, né, em prol do cidadão, você tem várias outras iniciativas que eu poderia aqui, se o tempo fosse maior, citar, principalmente de transportes públicos, né, também de áreas verdes, de monitoramento de zonas verdes, se as árvores, ou enfim, o jardim perto da sua casa, a praça está sendo bem cuidada, e toda essa questão comunicacional direta, eletrônica com o poder público, ela poderia ser desenvolvida também aqui no nosso país. Eu acho que, em termos de internet, nem o cidadão e nem o poder público devem ficar desconectados, né? Ao contrário. Aproveita tudo que chegar até você, ao invés de a gente reclamar, às vezes, mas estão gastando muito, mas estão roubando, porque fizeram a ciclovia. Tá bom, aí a gente não tem muito o que fazer com relação a isso, mas você pode aproveitar de alguma forma para fazer a sua parte, né? Sim, exatamente. Que pena que eu tenho que encerrar, professor, mas eu vou te convidar já para voltar mais vezes. Muito obrigado. E, inclusive, eu quero fazer essa pauta sobre o Oriente Médio, que eu sei que está em alta, em breve a gente pode marcar para falar sobre isso. Sim, com certeza. Por favor, professor. Tá, quem quiser entrar em contato, tem um e-mail, é jmmortian, certo? Exatamente. @faap.br, está passando para vocês, e o telefone 0 operadora 119 7042 7442. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde. Eu que agradeço, obrigado. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, a hora da mensagem do dia, roda o VT.
deixar uma mensagem para finalizar hoje para você, que está lá em Salmos, do número 37, e diz assim no versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O que eu posso te falar hoje é que em todas as áreas da sua vida, se você tem alguma dúvida, você deve fazer isso. Entrega ao Senhor, confia nele e ele vai fazer o melhor para você. Não é por causa disso que você não deve fazer a sua parte, tá? Lembra-se que ele te diz: esforça-te e tem bom ânimo. Faz a sua parte, corra atrás dos seus sonhos, estude, faça o melhor. Aqui nesse mesmo salmo, a Bíblia continua nos orientando a fazer o bem. Então faça a sua parte em todas as situações por você e pelo outro. Mas confia nele, porque o impossível vem da parte do Senhor. Ele vai nos dar oportunidades que nós nem imaginamos para realizar os nossos sonhos. Ele vai te colocar onde você nem espera, para que milagres possam acontecer na sua vida. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Depois leia todo o Salmo 37. Eu já tenho falado sobre ele aqui algumas vezes, porque Deus tem falado muito comigo através dele. Quero dar parabéns para o meu pai, que hoje é aniversário dele. Paizinho, um beijo, parabéns, muitos anos de vida. Daqui a pouquinho eu tô aí, tá? Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero aqui amanhã. Uma ótima tarde. Tchau. Esse é o Dia dos Namorados, viu? Não perca. Tchau.